Olá pessoal, tudo bem? Bom, então nessa semana a gente vai estar dando início aí ao nosso PET volume 6, que vai dar aí uma noção inicial para a gente de sólidos geométricos, certo? Focando mais em poliedros. Então vocês vão ver que o objetivo desse PET volume 6 basicamente é dar aí uma noção para a gente espacial sobre esses objetos, certo? Apresentando para a gente algumas características, para a gente familiarizar com elas, certo? E não é tão voltado aí para propriedades desses objetos. Tá? A gente vai trabalhar mais com uma noção espacial deles mesmo, ok? Em relação a propriedades matemáticas vão ser bem simples o que a gente vai ver aqui. Então vamos dar início aos nossos exercícios dessa semana. Mas antes disso, pessoal, gostaria que vocês fossem lá no vídeo das explicações desses conceitos para vocês entenderem melhor e compreenderem melhor a resolução desses exercícios. Então, assistam lá a aula, porque assim, acho que ela ficou bem compacta, bem resumida e bem tranquila de entender, ok? Após vocês verem lá, vocês vão conseguir entender a resolução desse exercício bem mais fácil. Então, vamos lá. Questão número 1. Então, está pedindo para a gente verificar a relação de Euler preenchendo a tabela abaixo. Então, veja, lembrando, quem que é a relação de Euler? Então, para todo poliedro convexo, a gente tem a seguinte relação. Que relação que é essa? Quer dizer o seguinte, que o número de vértices do poliedro menos o número de arestas mais o número de faces é sempre igual a 2. Certo? Como todos esses poliedros aqui são convexos, então assistam lá a aula para vocês diferenciarem o que é um poliedro convexo de um não convexo. Então, mas já a saber, todos esses aqui são poliedros convexos, quer dizer que isso daqui sempre vai ser verdade. Então, sempre quando você pegar o número de vértices de arestas, subtrair pelo número de arestas e somar com o número de faces, para cada um desses poliedros aí, que você colocar essas informações aqui nessa fórmula, você vai sempre obter igual a 2. E é o que a gente vai verificar aqui agora. Então, para isso, pessoal, a gente vai precisar identificar essas três estruturas aqui no seu poliedro, certo? Lembrando, pessoal, para vocês fizerem no caderno de vocês aí, vocês não precisam de desenhar, certo? Basta vocês numerarem aí só para vocês terem uma noção de qual poliedro você está se referindo, certo? Então, aí, começando aí pelo número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5, ok? Bom, então, vamos lá, vamos identificar essas três características para cada um desses poliedros e verificar se isso aqui realmente acontece. Quando você faz essa operação, você obtém igual a 2. Então vamos contar o número de vértices desse poliedro aqui, que todo mundo já sabe quem que é o cubo, certo? Então vamos lá, quem são os vértices desse poliedro? É 1 aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Portanto, o cubo possui 8 vértices. E a quantidade de arestas que tem esse poliedro aqui? Então vamos contar. Começando de cima para baixo, pessoal. Nível de cima primeiro, depois o intermediário, depois o de baixo, ok? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certo? E a quantidade de faces que tem um cubo? Lembrando aí que quem são as faces? São as superfícies poligonais que formam a superfície desse poliedro, certo? Então, pessoal, eu vou circular aí, quer dizer, eu vou passar pelas arestas que compõem essa superfície para vocês observarem qual face eu me estou me referindo, tá? Então, começando aí de cima para baixo. Então, ó, a primeira é de cima, certo? Então, uma, duas, ok? 3, 4, 5 e 6 com a de baixo, certo? Que é essa daqui. Então, portanto, aí, quer dizer que o cubo possui 6 faces, certo? Lembra?
É a mesma questão do dado, pessoal. O dado tem quantos números? Tem 6, porque são 6 faces. Um dado possui 6 faces, porque ele é um cubo, ok? Bom, então vejam, pessoal, quando você faz essa relação aqui, ó, você pega o número de vértices. Então, quando você pega um número de vértices, que é 8, certo? Subtrai por 12 e soma por 6, vocês vão ver que vai dar 2. Ó, 8 menos 12 mais 6, 8 mais 6, 14, 14 menos 12, dá 2. Certo? Então vejam que a relação de Euler funciona aqui para o cubo também. E por quê? Porque ele é um poliedro convexo. Ok? Então, pessoal, lembrando aí para vocês o que seriam essas três estruturas aqui no nosso poliedro. Lembrando que vértice é o ponto comum das arestas que compõem esse poliedro. Quem são as arestas? As arestas nada mais são que são lados comuns de duas dessas faces, certo? Das faces do poliedro. Veja que a gente tem a face aqui de cima e a face aqui da lateral da direita. E eles têm um lado comum, que é esse. Justamente esse lado comum que eles têm igual é uma aresta. E quem são as faces? As faces são as superfícies poligonais que compõem a superfície do poliedro. Então, só vejam que esse aqui é um polígono, que polígono é esse? É o quadrado, certo? E esse quadrado aqui é uma das faces desse meu cubo, ok? Então, pessoal, o mesmo a gente vai fazer para cada um desses outros 4 poliedros, certo? Bom, então vamos lá. Vocês vão notar que aqui a gente tem um paralelepípedo, certo? E o paralelepípedo ele possui os mesmos números dessas estruturas que o cubo, certo? Vamos ver aqui para vocês. Vamos determinar o número de vértices desse paralelepípedo, ok? Então vamos lá. Então, tem 1 aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver a quantidade de arestas, de cima para baixo, ok? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E a quantidade de faces? Vamos notar também que é 6, certo? De cima para baixo a gente tem aqui, ó, uma, que é esse retângulo maior, 2, 3, 4, 5 e 6 com o retângulo de baixo, ok? E como a gente já viu aqui para o cubo, 8 menos 12 mais 6 também é igual a 2. Agora a gente vai para esse poliedro aqui que é a famosa pirâmide, certo? Pirâmide de base quadrangular, ok? Então vamos lá. Vamos ver a quantidade de vértices dessa pirâmide. Então a gente tem aqui 1 aqui, certo? 2, 3, 4 e 5, ok? E a quantidade de arestas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? E a quantidade de faces? Quantidade de faces dessa pirâmide, vamos lá. 1, certo? 2, 3 e 4. 5 com a base, ok? E vejam que 5 menos 8 mais 5 também é 2. 5 mais 5, 10. 10 menos 8, 2. Ok? No poliedro de base a gente também tem outra pirâmide, só que é uma pirâmide de base o quê? De base pentagonal, ok? Então, vocês vão ver que a quantidade de vértices dessa pirâmide são 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? E a quantidade de arestas? Vamos contar aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a quantidade de arestas de uma pirâmide pentagonal são 10, ok? E a quantidade de faces, ok? Então, vamos lá. Ó. 1,
2, 3, 4, 5 e 6 com a base, que é o pentágono. Okay? Então, 6 faces. E vejam que 6 menos 10 mais 6 é igual a 2. 6 mais 6, 12. 12 menos 10, 2. E aqui, pessoal, a gente tem um quê? Um prisma, certo? De base triangular. Ok? Então, vocês vão ver que a quantidade de vértices que a gente tem nesse prisma são 6. Só 1, 2, que está aqui escondido aqui atrás dessa tarja. Ok? 3, 4, 5, 6 vértices. Ok? Número de arestas, vamos contar aí. Aqui, ó, da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a gente tem 9 arestas num prisma de base triangular. E a quantidade de faces. Então, vamos ver aqui. Ó. Aí, da esquerda para a direita. Esse triângulo. 1, 2, com esse retângulo. 3, com esse outro retângulo aqui. 4, com o retângulo de baixo. E 5, com a outra base triangular. Certo? Então, a gente tem 5 faces nesse prisma triangular. Ok? De base triangular. Bom, vocês vão ver que 6 menos 9 mais 5 também é igual a 2. 6 mais 5, 11. 11 menos 9 são 2. Então, vejam que, pelo fato de todos esses poliedros aqui serem convexos, a relação de Euler vale para eles. Então, a gente tem sempre isso. Por que ela é interessante, pessoal? Por que a relação de Euler é importante? Porque se você sabe duas informações de um poliedro, ou seja, duas informações ou do vértice, ou da aresta, ou da face, você consegue encontrar a terceira informação. Certo? Então, por exemplo, se você sabe que você está trabalhando aí com um poliedro que tem 8 vértices e 12 arestas, você, a partir dessa fórmula aqui, encontra que o número de faces vai ser igual a 6. Certo? Então essa daí é a vantagem dessa relação. Ok? Bom, pessoal, então vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.